Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Ele só precisa de um coração voltado a Ele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele não resiste à oração de um coração quebrantado e contrito, aleluia, Jesus. Esses dias a minha mãe falou para mim: Alan, eu senti de orar para você, aleluia. Eu falei: pode orar. Ela falou: mas não sei orar muito bem. Eu falei: amém, mãe, não tem. Aleluia, importante as palavras saírem do teu coração com sinceridade, aleluia. Louvado seja o nome, porque o Senhor não olha a oração bonita, Ele olha o coração sincero, o coração contrito, aleluia. Muitas vezes, aleluia, você está passando por aquele desespero tão grande, aleluia, e você não sabe como resolver, aleluia, você está ali, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, mas você fala com Ele, aleluia, Senhor, me ajuda, Senhor, eu estou passando por isso, Senhor, entra com a resposta, aleluia, e lá no céu o Senhor vê a oração sincera do teu coração, Ele vê a sinceridade, Ele vê, aleluia, Jesus, ali as palavras que você falou com sinceridade, aleluia, Jesus. E ali quando você pensa que não, a tua história é mudada. Louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia, Jesus. Porque o nosso Deus é um Deus de milagre, meus irmãos, aleluia. O nosso Deus é um Deus de coisas grandes, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é o Deus do impossível, aleluia. Mas você tem que acreditar, você tem que ter fé. Como está a tua fé diante do Senhor, aleluia. Porque esse problema para o Senhor não é nada, aleluia. Depende da tua fé, aleluia. A palavra do Senhor diz que aquele homem, centurião, aleluia, quando Deus quer fazer, não precisa de muita coisa, aleluia, precisa só, aleluia, de fé, aleluia, tudo é possível aqueles que creem. Ele falou, aleluia, Senhor, o meu criado, aleluia, se faz ali enfermo, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor falou para ele: eu vou lá e vou curar ele. Ele falou: não, Senhor, somente uma palavra, oh, declama, labasteia, mãe, de palavra, clama, labá, somente uma palavra, o meu criado sarará, aleluia. E aquela, aleluia, atitude daquele homem chamou a atenção do mestre. Ele falou: nem mesmo Israel achei tanta fé, aleluia. Louvado seja feito segundo a tua fé. Na mesma hora, aleluia, aquele homem foi curado, porque o Senhor, Ele viu fé. Nós temos que ter fé, aleluia. Nós temos que orar com fé, aleluia, para nós ser atendidos pelo Senhor, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do nosso Deus, aleluia. Temos que buscar intimidade com Deus, aleluia. Temos que buscar relacionamento com Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz, aleluia, sujeitais a Deus, aleluia, se humilhai diante das potentes mãos do Senhor, para que no tempo oportuno Ele vos exaltará, aleluia, Jesus. Sujeitai-vos a Deus, aleluia, se humilhar, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, e buscar a presença do Senhor, aleluia, Jesus. Buscar ter intimidade com Ele, aleluia. Buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é uma fonte inesgotável, aleluia, Jesus. Sempre nós estamos, aleluia, buscando mais, aleluia, para nós se encher mais, porque nós não sabemos o que nós vai passar lá na frente, aleluia, Jesus. Louvado seja, sempre nós estamos aprendendo, aleluia. Sempre nós estamos aprendendo, aleluia. Nós podemos ter tanto tempo, aleluia, que está no Evangelho, mas sempre nós estamos aprendendo com o Senhor. Sempre nós estamos aprendendo com um, aprendendo com o irmão, aprendendo com outro irmão, aleluia. Eu trabalho lá, aleluia, com o rapaz, aleluia, Jesus, e ele deu uma afastadinha, aleluia, Jesus, e eu aprendo muito com ele, aleluia, Jesus. Mesmo ele cristão, eu aprendo muito com ele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque sabendo, meus irmãos, que tudo é um propósito, aleluia, Jesus. O Senhor, Ele coloca nós no lugar, tem o tempo de nós estar naquele lugar, e tem o tempo de nós sair daquele lugar. Ou no trabalho, ou qualquer outra situação, louvado seja o nome do Senhor, porque tem um propósito, aleluia, em todas as coisas, aleluia. Tinha um propósito, aleluia, Jesus, de Pedro e João estava naquele momento, aleluia, e aquele homem ser curado, aleluia, Jesus. Chegou o momento, aleluia, do milagre na vida daquele homem. Hoje pode ser o momento do milagre na tua vida, aleluia. Hoje pode ser o momento de você sair daqui com a vitória nas mãos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus querido, ó Pai. Porque o Senhor diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
que se nós tiver fé, aleluia, os montes, aleluia, eles moveriam do lugar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E a palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Então, através, aleluia, de nós ler a palavra, de nós ouvir a palavra, nossa fé vai acrescentando, aleluia. A nossa fé vai acrescentando, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E cada dia nós vamos caminhando na presença do nosso Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia, Jesus. E cada dia nós vamos buscando mais a presença do Senhor, aleluia, Jesus. Hoje eu estava, aleluia, Jesus. Estava hoje lá no mercado, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fui comprar umas coisas ali, encontrei um rapaz, aleluia, que pela misericórdia do Senhor eu tinha falado para ele da palavra do Senhor. E ali, aleluia, ele já estava bem melhor, já tinha voltado para a igreja, aleluia, Jesus. Então por isso que eu falo, aleluia, aquela palavra que você fala às vezes a pessoa lá no trabalho, aquela palavra que você fala para aquela pessoa na rua, aquela palavra que você fala para aquela pessoa no ponto do ônibus, aquela palavra que você fala ali, aleluia, Jesus, aquela mensagem, quem sabe que você manda aquela pessoa, quem sabe vai levantar aquela pessoa, quem sabe ele olha aquela mensagem, ele olha aquela palavra, ele vai ter um novo rumo na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor fala também no meu coração, aleluia, sobre o abraço, aleluia, Jesus, nesta noite. Quando você abraça alguém, aleluia, quem sabe ele estava precisando daquele abraço, aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, a hora que você abraça, ele abraça junto, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava, aleluia, Jesus querido, ó Pai, domingo lá na casa da minha mãe. Eu estava ali, aleluia, Jesus, e na mesma hora o meu irmão chegou, aleluia, e o Espírito Santo de Deus tocou para me dar um abraço nele, aleluia. E eu abracei ele, naquela hora eu vi ele chorar, aleluia. E eu falei, Jesus tem um plano na tua vida. Abre o coração para o Senhor, que Ele tem um plano na tua vida, aleluia. Ele quer fazer de você um pregador da palavra dEle, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Então sabemos, meus irmãos, através do nosso testemunho, através, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, daquilo que nós faz para o Senhor, aleluia. Nós estamos, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, agradando os olhos do Senhor. E quando nós faz para o Senhor faz para nós também. Louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia, Jesus. Engrandecido seja o nome do nosso Deus, aleluia. Quando nós trabalhamos para o Senhor, às vezes nós trabalhamos, aleluia, para o nosso patrão, aleluia. Trabalhamos para cá, nós temos que também trabalhar para o Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fazer aquilo a qual o Senhor te designou para você fazer, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Que grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida e na minha vida, aleluia. Essas são as palavras que o Espírito de Deus colocou nesta noite, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E as palmas que louvam o Senhor bem alegre, meus irmãos, nesta noite, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a pastor, agradeço ao pastor Célio, aleluia, Jesus confiou, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus é maravilhoso, meus irmãos, Deus é fiel, aleluia, Jesus. E toda a honra e toda a glória dada a Ele, aleluia, Jesus. Nossa palavra serve o Senhor e as palmas é bem alegre para Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Deus te abençoe.